Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O bate-papo de hoje é com o Dr. Denis Calazans, cirurgião plástico, e nós vamos falar sobre o excesso na cirurgia plástica. Vale a pena você acompanhar. No nosso quadro Corpo e Movimento, os exercícios mais eficazes para as pernas e para o glúteo, o bumbum. E agora o verão está chegando, então você aprende aqui e faz aí na sua casa. E no nosso quadro Comer Bem, dá só uma olhadinha o que o Vitor, nutricionista que já está aqui na nossa cozinha, vai preparar para você. Que delícia, Vitor! Daqui a pouquinho eu poderei provar essa maravilha. No nosso quadro Doutor Responde, olha só a pergunta. A dor de cabeça é um efeito colateral comum do anticoncepcional? Quando devo me preocupar? Dr. Luiz Francisco, ginecologista, responde para todos que têm essa dúvida. E a outra pergunta, qual a diferença entre artrite e artrose em termos de sintomas e tratamentos? Com o Dr. Luiz Antônio De Pieri. Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu inicio o programa com o Dr. Denis Calazans, cirurgião plástico, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Boa tarde, Dr. Denis. Boa tarde, Maíta. Prazer. Seja muito bem-vindo. Olha só, você foi presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica em 2021, é isso? 2020 e 2021, foram 2 anos. Então faz 2 anos que você não vem gravar conosco. Pois é uma honra estar de volta ao seu programa. Olha só, o tempo passa muito rápido, né? Quando você veio, eu me lembro que você estava como presidente na época, né? Exatamente. Foi uma oportunidade muito, muito singular para mim e acho que também ser um presidente do interior de São Paulo. Isso sem dúvida. É uma coisa bastante importante, porque traz uma pujança científica para o interior. Com certeza. E hoje, o Dr. Denis está aqui para nós falarmos sobre o excesso da cirurgia plástica. Quando é que a gente pode dizer em excesso de cirurgia plástica, Dr. Denis? O que é que caracteriza o excesso? Então, acho que tem 2 vertentes. O primeiro é o número excessivo de cirurgias plásticas, que eu acho que isso atende também ao crescimento da população, mas existe... Desculpe. Quando você diz o número excessivo de cirurgias plásticas no mesmo lugar, porque a pessoa pode fazer, eu vou fazer abdômen, depois eu vou fazer a mama, eu vou fazer o rosto. Então, é uma em cada lugar que você está fazendo. Isso caracteriza? Eu acho que caracteriza muito mais uma periculosidade, o excesso de múltiplos procedimentos em um único tempo cirúrgico. Uma única cirurgia em que o paciente é abordado por múltiplas estruturas físicas. Por exemplo, um paciente que vai para a mesa de cirurgia para realizar lipoaspiração, cirurgia da face, mamoplastia e outros procedimentos mais, isso alonga o tempo cirúrgico, indiscutivelmente e cientificamente é comprovado que quanto maior o tempo de cirúrgico de exposição ao paciente, aquele ato cirúrgico, maior também o risco de complicações. Então, segurança é uma coisa que é primordial em cirurgia plástica e da qual a gente nunca deve abrir mão. Muito bem colocado, muito bem colocado. E assim, hoje, ainda existe muito isso, Dr. Denis? Olha, é difícil analisar isso de maneira pontual, porque eu estaria falando de maneira conjectural aqui, sim. Mas o que a gente nota é que sim, existem também um pequeno excesso por parte de uma pequena parcela de cirurgiões que eventualmente atropelam o que seria a segurança do paciente em prol de tentar realizar múltiplos procedimentos e atender também a ânsia do paciente. Eu ia dizer isso, né? Provavelmente é essa ansiedade do paciente de já sair ali com um monte de coisas diferentes que incomodam, digamos assim, né? A cirurgia plástica, ela é um tratamento médico, como qualquer outro dentro da medicina. E como tal, ele precisa atender critérios específicos de um procedimento como se fosse uma patologia. Um paciente que busca resolver um problema da mama excessivamente grande, ele quer resolver um problema postural, um problema da sua saúde ortopédica, eventualmente, e, claro, buscando também o melhor resultado estético. Quando esse paciente busca o médico tem que ter a obrigação de instruí-lo e orientá-lo o que perfaz uma cirurgia como essa. Nós estamos citando um exemplo de uma mamoplastia. Sim. Então, o médico tem que explicar para esse paciente os riscos desse procedimento,
quais são os limites que essa cirurgia pode eventualmente oferecer ao paciente, trazendo o melhor para o paciente. Porque existe uma particularidade muito delicada em casos em que o paciente entra para a sala de cirurgia com expectativas extremamente exacerbadas. E ele sai daquela cirurgia com uma expectativa atendida no seu ponto médio. Há sempre aí uma frustração. Então é muito importante que o médico tenha a responsabilidade de passar todas as informações aos pacientes e os pacientes também compreenderem as limitações de uma cirurgia plástica. Sim, porque não existe milagre, né? Às vezes é o que você falou. O paciente, ele quer uma coisa que é um pouco impossível ou, digamos assim, pode até ficar diferente e pior daquilo que ele imaginava, não é isso? Por isso que vai a consciência do cirurgião, não é? Eu acho que vai a consciência do cirurgião e vai uma coisa muito mais importante, que é a relação médico-paciente, o estreitamento da relação médico-paciente. A cirurgia plástica ela não pode ser realizada como se fosse um mero tratamento sem nenhum demérito aos cabeleireiros, mas não é um corte de cabelo em que você senta e sai pronto. A cirurgia demanda um tempo de recuperação, de convalescência, expectativas que muitas vezes precisam ser atendidas de maneira muito delicada ao paciente, para que ele também não se frustre com aquele tratamento. Dr. Denis, mais uma vez, obrigado pela sua participação e não demore mais 2 anos para voltar aqui, ok? Obrigado, Maíta. Obrigado a todos. Quer deixar algum recado em relação a esse assunto? Ainda que você foi perfeito nas suas explicações, mas se você quiser deixar algum recado para quem está pensando em fazer alguma cirurgia, para não se exceder, não é? Olha, eu acho que o recado mais importante é que o paciente não busque a cirurgia plástica como um modismo. A minha amiga fez cirurgia plástica, eu também quero fazer. E que quando buscar essa cirurgia plástica, busque um profissional com o qual você se sinta verdadeiramente com confiança plena nele, que você se sinta seguro, opere-se num bom lugar, onde você tenha todos os recursos para eventualmente alguma fatalidade acontecer, você poder ser atendida de maneira muito pronta. E o cirurgião plástico formado, portador de título de especialista, é aquele profissional que vai saber também atender uma eventual complicação de uma cirurgia. Afinal de contas, a sua beleza está nas mãos do cirurgião, mas antes disso, a sua vida, não é? A saúde. A saúde, a sua vida. Nosso bem maior. Nosso bem maior. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Maíta. Bom, e agora eu quero falar para você da FAI, Centro Universitário de Adamantina. Se o seu sonho é fazer medicina, olha só a oportunidade. Chegou a sua grande chance de estudar medicina no Centro Universitário de Adamantina, uma das maiores e mais tradicionais instituições municipais de ensino superior do país. Com muitas aulas práticas, bolsas de até 50%, mensalidade acessível e o maior número de aprovados nas principais residências do país. Estude medicina no Centro Universitário de Adamantina. Inscreva-se até o dia 7 de setembro pelo site que está aí no seu vídeo, vunesp.com.br. A prova é no dia 3 de dezembro no Centro Universitário de Adamantina. A sua estação para o sucesso. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai saber um pouquinho mais sobre artrite e artrose e também se a dor de cabeça pode ser um efeito do anticoncepcional. No nosso quadro, Doutor Responde. Tem receita, tem atividade física, nós só estamos começando, não sai daí não. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde com a participação especial do Dr. Luiz Antônio De Pieri, ortopedista, que vai falar um pouquinho sobre artrite e artrose, e também do Dr. Luiz Francisco, ginecologista, que vai responder se a dor de cabeça é um efeito colateral comum do anticoncepcional. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare. Há 6 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta. Qual a diferença entre artrite e artrose em termos de sintomas e tratamento? Boa tarde, Dr. De Pieri. Boa tarde, Maíta. Estamos aqui para responder a pergunta sobre qual a diferença entre artrite e artrose.
em relação aos sintomas e em relação ao tratamento. Nós podemos dizer que a artrite é uma patologia que ela tem uma origem que pode ser autoimune ou pode ser provocado por qualquer tipo de inflamação, e que leva um processo inflamatório na articulação, provocando muita dor, sinais inflamatórios tipo vermelhidão, febre, dificuldade de movimento. E esse tipo de patologia, ela só pode ser tratada principalmente com anti-inflamatórios e antibióticos, dependendo da etiologia. Agora, já a artrose também é um processo na articulação, só que nessa situação, a articulação, ela sofre um processo degenerativo, ou seja, você pode ter um desgaste da articulação provocado por um processo inflamatório, uma artrite, pode ser provocado por uma deformidade óssea, pode ser provocado por um excesso de peso, em que essa articulação vai perdendo as propriedades dela de ter um movimento normal entre as partes e leva a um desgaste, e aí a pessoa começa a sentir muita dor. Então, o tratamento da artrose é bem diferente do tratamento da artrite, porque a artrite é um processo inflamatório só. Agora a artrose não, a artrose ela vem já com outros problemas, que inclusive a articulação não funciona. Então, em algumas situações você é obrigado inclusive a trocar a articulação, porque essa articulação ela está danada e ela não consegue fazer os movimentos. Então você é obrigado, nos casos, por exemplo, de quadril, você coloca uma prótese no lugar. Em outras situações, você pode mudar a posição do osso, de tal forma que você consiga fazer um apoio melhor e assim por diante. Em outros casos, você pode injetar medicamentos dentro da articulação para melhorar as condições de movimento, de tal forma que você vai conduzir novamente essa articulação a movimentos normais. E era isso. Muito obrigado. Obrigada pela participação, Dr. De Pieri. E a outra pergunta, a dor de cabeça é um efeito colateral comum do anticoncepcional? Quando devo me preocupar? Boa tarde, Dr. Luiz Francisco. Olá, boa tarde, Maíta. Então, em relação aos os métodos contraceptivos, o ideal é que o médico converse com a paciente e apresente para ela todos os métodos que nós temos para evitar gravidez, não é mesmo? E ela escolher dentro do cenário que ela está o melhor método para ela. Nós temos aí uma divisão dos métodos contraceptivos, que são os métodos naturais, né? Métodos que é o muco cervical, ou seja, quando a mulher está ovulando, ela é liberado pelo canal vaginal um muco tipo clara de ovo, né? Com uma viscosidade grande, é o período que ela está fértil. E tem também a tabelinha, né? Que é um método não muito confiável, né? Ele tem aí uma falha de 10% ao ano, mas é um método que pode eventualmente ser usado para aquele casal que está numa união estável, que se vier um filho não é uma coisa fora do normal. Ele até aceita um filho, não quer naquele momento. Então ela usa o muco cervical e a tabelinha, né? No período fértil ela pode usar um preservativo, né? E tem aqueles métodos de barreira, que aí entra o preservativo, entra o diafragma, né? Que é uma capa que coloca dentro do canal vaginal, que faz com que a paciente coloque antes da relação e tire 8 horas depois da relação. Então são os métodos de barreira. E tem também a camisinha feminina. Dos métodos hormonais, nós temos aí os contraceptivos, hormonal oral, temos as injeções de contraceptivo, nós temos os implantes, né? Os implantes que pode ser tanto DIU de progesterona como implante subcutâneo de hormônio, não é? E temos também os métodos definitivos que nós chamamos, né? Que são a vasectomia no homem e a laqueadura tubária, que eu faço por via videolaparoscópica na mulher, né? Os métodos que dão menos efeitos colaterais, realmente ou os naturais, né? Que é a tabelinha e o muco cervical,
usando um método de barreira que pode ser o preservativo, não é mesmo? E tem o que dá menos efeito colateral também é a laqueadura tubária e a vasectomia no homem. Tá bom, Maíta? Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela participação, Dr. Luiz Francisco. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco tem receita saudável, tem atividade física. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e hoje nós deixamos o nosso quadro Comer Bem por último, porque é uma receita diferente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Maíta. Seja bem-vindo. Obrigado. Fala essa receita. Nunca gravamos aqui no nosso quadro Comer Bem essa receita. Maíta, essa receita é uma vaca atolada. Geralmente ela é feita costela com mandioca. Hoje eu vou usar o colchão duro porque tem uma gordura mais por fora, então tem um pouco menos de gordura e vou mostrar um jeitinho também para tirar mais ainda a gordura. Tá vendo? Mas é uma receita que super combina, né? SBT interior, o pessoal do interior gosta de vaca atolada. É isso aí. Então você agora papel e caneta para anotar como você vai fazer essa receita. Lembrando que o nosso parceiro aqui é o supermercado Estrela de Presidente Prudente. Lá você encontra tudo e muito mais. Comer bem. Comer bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Bom, então vamos lá, Vitor. Passa os ingredientes para o pessoal de casa. Alguma carne, nesse caso estou optando por uma mais magra, né? Vou usar a mandioca. Quanto nós temos aqui? 500 gramas de carne, Ok. 500 gramas de mandioca também e tempero a gosto. Nesse caso estou usando açafrão, colorau, pimenta do reino e sal. E cheiro verde, não tem muito Aqui nós temos ceboleado alho, também. cebola e o Isso. azeite. O azeite, eu gosto de colocar ele para dar uma grelhada na carne, uma refogada nela ali, porque No ele início, evita né? que a carne queime. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Pode colocar uma quantidade generosa, porque depois eu vou tirar essa gordura. Certo. Eu vou colocar o azeite aqui, que é para dar uma refogada mesmo. Aí agora que já deu uma grelhada de todos os lados, eu vou adicionar a água. E o cheirinho tá muito bom, né? Não tem segredo, adicionou a água, só dá uma mexida para não grudar, né? E tampar. Quanto tempo, Vitor? Depois que pegar a pressão, pode deixar de 20 a 30 minutos, dependendo da carne. Essa aqui, como tá um pouquinho mais durinha, é um corte mais duro, eu vou deixar mais ou menos uns 25, 30. Tirei aquela água que estava mais gordinha. Aí eu vou adicionar a cebola e o alho aqui, vou refogar eles nesse próprio... Pra pegar o temperinho. Isso, para pegar o tempero. Aí agora eu vou colocar a água nova, né? Já tá refogadinha. Vitor, e esse segredo, esse esquema de você ter tirado aquela água é exatamente para você diminuir a gordura. Para tirar a gordura. Para tirar a gordura. Isso. E esse então é o diferencial dessa nossa vaca atolada? É, porque aí passa de uma receita que você comeria, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma coisa que você pode fazer toda semana. Toda semana. Que não vai ter problema, né? Aí agora eu vou colocar os temperos, vou colocar a pimenta do reino, aí é tudo a gosto, né? Açafrão eu gosto de colocar pouco também, coloco muito. Colorau para ficar mais vermelhinho. E sal a gosto também. Bom, agora você vai tampar de novo para pegar a pressão. Isso. Quanto tempo mais? Entre 20 a 30 minutos. Gente, dá só uma olhadinha. Bem propício para este horário agora, que é praticamente o meu Gente, a carne tá derretendo. Olha isso! Praticamente o meu almoço. Olha a cor. Vou pegar um pedacinho da carne com um pedacinho da mandioca, que aqui tá tudo pegando fogo. Perfeito, perfeito.
O caldinho chega a estar grosso, porque eu acho que a mandioca derreteu um pouco, não sei, tá maravilhoso. Olha, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Gente, eu vou almoçar aqui agora e nós vamos pro nosso quadro Corpo e Movimento. Agora, com a chegada do verão, né, a Dete vai passar para você exercícios para as pernas e para os glúteos, os exercícios mais eficazes para você fazer aí da sua casa. Vamos ver? Boa tarde, Dete. Eu vou almoçar agora. Oferecimento: Clínica Sanpou, Odontologia Estética. E Doutor Hérnia, prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Oi, Maíta, boa tarde. Eu sou Dete Imbernon e vim passar para vocês hoje aqueles exercícios que, bem esperado, que a mulherada adora, que é exercício para perna e para o glúteo, para deixar as pernas bem firmes, bem desenhadas e o glúteo durinho. Então, eu vou passar para vocês 3 exercícios, que é o agachamento sumô, elevação terra ou agachamento terra e o stiff leg. Estou aqui hoje com a Charla. Obrigada, Charla, nossa psicóloga, que veio novamente me ajudar. Então, olha, dá uma olhadinha aí, vamos ensinar tudinho para vocês. Faz em casa, depois vocês contam pra gente. O primeiro agachamento, que é o sumô, é um agachamento perfeito para construir pernas e glúteos. Por que esse agachamento é chamado sumô? Observa bem, o pé tem que ficar levemente voltado para fora, não muito e não para frente, como é o agachamento normal, com o pé para frente. Ela faz o movimento de jogar os joelhos, sempre na posição, na linha da ponta do pé. Mais um bem poderoso, que é o levantamento terra ou agachamento terra, que é elevação. Então ela vai pegar o peso do chão ou a barra. Você que está na academia pode colocar uma barra pesada, você que está em casa pode fazer com bastão ou com peso na mão, mas preste bem atenção nesse movimento. Ela vai descer como se fosse o movimento de stiff leg. Na hora que a barra chega no joelho, faz o final do agachamento. Então, desce, jogando o bumbum bem para trás. Na hora que chega na linha do joelho, ela vai fazer o agachamento. Bom, agora vem aquele exercício bem intenso, bem poderoso mesmo, pro bumbum e posterior de coxa, para dar aquela empinada do bumbum, que é o famoso stiff leg. Olha como ele é realizado. Mesma coisa, alinha bem os ombros, estufa bem o peito de uma forma bem exagerada. Olha, a coxa, toda a coxa, todos os músculos do quadríceps não se movimentam, tá? Espero que vocês tenham gostado dos exercícios para pernas e por glúteos, construir bastante músculo, deixar o bumbum bem durinho, né? E muito obrigada, Maíta, novamente pelo convite. Obrigada, Charla, novamente pela ajuda. E fazem em casa aí, ó, depois contam pra gente, tá? Pega firme aí. Tchau. Obrigada pela participação, Dete. Chegamos ao final de mais um programa e eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para o Marco e toda a equipe da gráfica Cruzeiro do Sul, da cidade de Araçatuba, que está no mercado há 38 anos. O Marco já é um parceiro, um amigo do coração. E olha só, tudo que ela oferece para você. Cartões de visita, panfletos, banners, receituários, convites, adesivos, pastas, embalagens, sacolas e impressos em geral. Agora, eu aqui sou suspeita para falar dos convites, porque o Marco faz todos os convites, todos os anos da festa do programa. E vai fazer agora, né? De 20 anos. Gente, corre para lá porque o trabalho deles é impecável. Você olha, você aprova, sai tudo perfeitinho. Obrigada pela parceria de sempre, Marco. Chegamos ao final de mais um programa e eu espero por você aqui sábado na tela do SBT. Um beijo e até lá. Para amanhã eu vou fazer essa vaca atolada para minha casa. Faça também.